era o último capítulo do livro, chamado Planeamento de Sistema de Organização. Estão-me a ouvir, certo? Sim. Obrigado. Apesar de eu ter aqui na minha internet, mas eu vou tentar acompanhar. Como sabem, isto é gravado, ok? E depois vou disponibilizar, se depois quiserem ver Pois, com mais atenção. Os slides estão a ver. hoje estou. Está bem, hoje estou a ouvi-lo com falhas, vou ver se a minha internet. É que já me deu aqui uma mensagem que estou com problemas na internet. Mas hoje é uma aula mais teórica, não é? Hoje é uma aula teórica. É que eu não percebi o que é que disse há pouco. Ah, ok. E depois vai lá estar aqui o depois disponível, não é? Sim, eu posso repetir. Não ouvi. Então eu vou repetir para facilitar. Hoje é uma aula teórica, é a última aula teórica. E o planeamento para hoje seria só dar esta aula e esclarecer dúvidas. Também é o início do ano, não do semestre, mas houve uma pausa muito grande, portanto foi voltar a entrar no ritmo. É uma aula teórica mais simples. Eu disse para a aula que vem, é uma aula sobre Power BI, ou Business Intelligence, que será nos moldes das aulas típicas quando damos uma ferramenta nova. Há uma introdução de poucos slides que explicam o que é que a ferramenta faz, onde é que a podem descarregar, onde é que podem buscar informação sobre a mesma. Fazemos a nossa pequena pausa e na segunda parte da aula eu dos mesmos e depois há um guião prático com um conjunto de exercícios para vocês treinarem. Na aula seguinte, que será a final, agora deixem-me confirmar. Exatamente, na aula seguinte, portanto, hoje é a aula de 8, na aula de 15 é a aula típica de Business Intelligence sobre a ferramenta. Na aula de 22 é a avaliação final da disciplina, em que vocês têm que fazer uma apresentação de um guião que sai no dia 15, onde estão lá 2 a 3 cenários. Vocês escolhem um cenário em que se sentem mais confortável e usam a ferramenta chamada Power BI para resolver o cenário, tem um conjuntinho de passos. Depois fazem a apresentação de no máximo 20 slides, 10 minutos, onde mostram a vossa solução, mostram o resultado, discutem a ferramenta. A única diferença é que agora só mesmo uma ferramenta, é só o Power BI, porque dos Business Intelligence que existem é o mais simples. E é gratuito, foi disponibilizado pela Microsoft, é fácil de instalar. Pronto. O teste é no dia 22. Pronto. Mais alguma dúvida em relação a isto? Não. Pronto. Então, vou avançar com os slides. Depois, no fim, volto a perguntar se tem alguma dúvida, porque a aula mesmo de hoje é para fazer este apanhado. Planeamento de sistema de informação. É a atividade da organização onde se define o futuro desejado para o seu sistema de informação. Okay? Quando prepara um sistema de informação para uma empresa, como já falámos muitas vezes, ele não é estático. O hardware degrada naturalmente. Okay? O hardware vai ficando degradado. O software também precisa de atualizações porque encontram erros, encontram vulnerabilidades, encontram falhas. Além disso, se tudo correr bem, a empresa está a crescer. Portanto, se agora tem 100 clientes, no futuro poderá ter 1000 clientes e é possível que seja preciso mais um servidor, mais uma base de dados, mais um sistema de ERP, um sistema de monitorização de transporte, o que for, para acomodar tanto cliente. Portanto, é preciso planear e prever o crescimento da empresa e o parque informático tem que acompanhar esse crescimento.
Em outras situações, não tão comuns, mas provavelmente o ano de 2020 gerou estas situações, em caso de algum tipo de recessão, ajuda a poder descomissionar algumas máquinas, ou seja, normalmente não se desfazem dos servidores, mas podem desligá-los e arrumá-los temporariamente, para não estarem a consumir eletricidade, se não houver tanto cliente em simultâneo. Ou às vezes até convém trocar por hardware mais poupado em termos energéticos. Okay? Há sempre versões de low power dos processadores, das bases de dados, servidores, que gastam menos eletricidade. São ligeiramente mais lentos, mas gastam menos. E em alturas de recessão pode fazer sentido trocar esse equipamento por versões de low power. Mas a ideia é vocês têm que ter em conta por onde a vossa empresa vai, quais são as novas tendências, e o parque informático tem que acompanhar essas tendências, sejam de crescimento, sejam, digamos, de estagnação. O processo tem a finalidade de garantir o alinhamento de sistemas informáticos com o objetivo de negócio. Okay? O vosso sistema informático tem que dar a resposta ao objetivo de negócio. Aqui nem será tanta a componente de se ele tem capacidade para gerir os clientes, é se vocês têm uma empresa de transportes, ele tem que evoluir no sentido de ter cada vez mais capacidade para gerir a cadeia de transmissão. Okay? Tem que ter supply chain management cada vez melhor. Se calhar os ERPs não têm que ser tão complexos, tão importantes, mas a supply chain management, se for uma cadeia de distribuição, convém ser importante. Okay? Podemos pensar no caso das transportadoras, que tiveram um bom ano em 2020, DHM, MRW, etc. Elas provavelmente tiveram que optimizar de alguma forma os seus sistemas de supply chain para serem mais eficientes. Com o número de encomendas que ainda hoje circulam, não podem levar, têm que optimizar as rotas deles. Portanto, é importante, além do hardware e software, é importante alinhar que o software faz o que é pretendido para a empresa. Se eu tiver uma empresa de transporte e tiver investido muito no CRM, no Customer Relationship Management, será estranho, porque normalmente as empresas de entregas não têm garantias, efetivamente garantias no sentido de não têm garantia 2 anos de um produto e tem que estar a gerir isso com o cliente. Portanto, fazia sentido investir no Supply Chain Management para garantir que a distribuição correta e os armazéns estão nos sítios corretos e os pontos de distribuição estão nos sítios corretos. Finalmente, define componentes de sistema de informação e serve como um guia para futuras intervenções. Que futuras intervenções é tudo, desde a evolução do parque informático, para ser melhor, a instalação de um novo hardware ou software para corrigir os objetivos, a típica manutenção. É algo que não é comum as pessoas assumirem que os parques informáticos têm, mas vocês se calhar repararam que de vez em quando no mail da UA vem dizer um serviço vai estar em baixo num período de tempo, normalmente começam às 2 da tarde e vão até às 4 ou às 5. Para manutenção é normal o software e mesmo o hardware terem desgastes e é preciso fazer manutenções. Não é preciso trocar um sistema completo, mas de vez em quando os cabos de cobre, cabos de rede ficam envelhecidos e é preciso trocar. De vez em quando as fibras vergaram demais e ficaram um pouco ocas e é preciso trocar. Quando a gente nota que as velocidades de transmissão já não são o que eram. Em outras situações, de vez em quando bases de dados têm que ser limpas manualmente porque estão lá demasiados alunos de anos antigos e o sistema automático já não os consegue limpar naturalmente, ou caixas ficaram demasiado poluídas com fecheiros antigos. Pronto. Tempos a tempos é preciso fazer manutenção aos sistemas, seja software, seja hardware, e idealmente todas as empresas deviam ter um plano de manutenção imposto, em que 1 ou 2 vezes por ano punham o sistema em baixo e faziam as limpezas e as manutenções necessárias. Uma coisa que se vocês se calhar ainda não pensaram, há uma manutenção muito crítica que é as ventoinhas de refrigeração, os sistemas de ar-condicionado, dependem do servidor. Se tiverem refrigeração líquida é preciso trocar os líquidos todos, isso 1 vez ou 2 por ano tem que ser feito, porque senão ele aquece demasiado e servidores industriais não funcionam bem com temperaturas. O vosso computador, se tiver um bocado mais pó, sobrevive, pode fazer um bocadinho mais barulho, pode estar um bocadinho mais quente e um bocadinho mais lento, mas não há assim nenhum
grande diferença. Se forem servidores industriais que gerem muitas pessoas, nota-se logo problemas. Portanto, intervenções é todas as alterações de software ou hardware. Existem muitos modelos de planeamento, principalmente definidos no livro. Okay? Está aqui uma lista deles. Não vamos falar deles todos, vamos falar dos mais relevantes, mas está aqui os modelos de planeamento. Baseado em definição de visão de negócio, ou objetivos estratégicos, ou áreas funcionais, por aí adiante. Se tiverem muita curiosidade sobre o tema, podem explorar o livro. Eu aqui vou dar um sumário do mais relevante para a disciplina. Em relação à definição de visão e negócio, uma empresa é criada com uma visão, okay? Porque querem ser o melhor transportador, porque querem fazer um produto inovador diferente, etc. Dada essa visão, há um conjunto de áreas de atuação. Por exemplo, a visão inicial da TMN, agora chamada Altice, já foi chamada Mel, eles apareceram de uma pequena empresa de telecomunicações portuguesa que queriam ser um operador de telecomunicações inovador em Portugal. A área de atuação deles, obviamente, é telecomunicações. Telecomunicações empresariais e domésticas. Os valores da empresa... As empresas têm sempre uma páginazinha de valores. Eu não sei de cor os valores da empresa, mas eles têm sempre uma página de valores onde defendem a ideologia deles. Okay? Defendem inovação, lucros, igualdade, justiça. Eles podem defender o bem moral que bem entenderem, mas estão sempre associados aos valores da empresa. E, finalmente, provavelmente mais importante, têm um produto. Ou esperam desenvolver um produto do interesse público. Qual é a finalidade destas áreas em conjunto? A obtenção de lucro será sempre a principal. A realização profissional e pessoal dos trabalhadores. E de quem, normalmente, quando se começa uma empresa, quem começa porque tem um objetivo. Criação de postos de trabalho. Ninguém cria uma empresa para estar a fazer tudo sozinho. E geralmente o local onde se vai trabalhar e instalar. Okay. Também as empresas não podem estar eternamente numa garagem a ser planeadas. A finalidade disto tudo é ir atingindo estes objetivos. E eles estão mais ou menos ordenados por ordem. A obtenção de lucro será o maior motivador para as pessoas terem uma empresa, terem o próprio negócio. Depois será a realização pessoal e profissional, sentirem que atingiram as metas postas pelos próprios. E, finalmente, o que seriam bens maiores para a sociedade, a criação de postos de trabalho e, geralmente, o local onde se vai instalar. Esta última tem múltiplas vertentes, além de uma empresa criar o seu próprio espaço, os seus próprios escritórios onde trabalha. O desenvolvimento também implica que, na zona subsequente, provavelmente facilita a criação de outros negócios, porque se atrai pessoas para lá. A restauração pode ter possibilidade, diversos tipos de lojas podem facilitar, por exemplo, perto da Altice, aqui em Aveiro, na Altice Labs, de investigação, abriu logo um revendedor de um armazém de informática chamado Aniposson ao lado, e normalmente eles têm uma relação muito próxima em termos de compras de materiais. Ele abriu estrategicamente perto da Altice, porque se a Altice precisar de algum componente... Aquilo não é uma loja típica de informática, ele é um armazém próprio, ele tem uns preços muito diferentes e faz volume de material. Se você for lá pedir uma caixa ou de computador assim, eles raramente têm poucas, têm muito RAMs, processadores, motherboards, ou seja, componentes em... Como eu estava a dizer, consegue ouvir, certo? Pronto, como eu estava a dizer, foi estratégico aquele armazém estar aberto perto da Altice, porque eles assim têm uma comunicação muito próxima e em qualquer projeto que eles comecem, que seja preciso algum material, eles vão tirar partido da proximidade do fornecedor e vão lá buscar o material que precisam. Portanto,
o desenvolvimento local onde se vai instalar é o desenvolvimento próprio da empresa e todos os negócios subsequentes que podem ajudar a empresa. Okay? Também normalmente é típico haver algum tipo de restauração próximo de empresas grandes porque as pessoas têm que almoçar. Ou empresas de transporte, se facilitar uma empresa que faz receber muito material, etc. A definição de objetivos estratégicos fazem parte da declaração da missão. Vocês definem qual é a vossa missão e depois fazem a vossa declaração de objetivos estratégicos, que neste caso são os objetivos considerados formais e estão declarados de acordo com as políticas que a organização coloca em prática. A vossa missão será algo mais ideal, um objetivo, digamos, inatingível que vocês definem. Os objetivos estratégicos é transformar esse objetivo inatingível no contexto social e económico que a empresa vive atualmente. Vocês querem fazer um produto inovador, certo? Agora vamos traduzir isto em números. Quer dizer que se calhar querem uma penetração no mercado de 15% ou querem competir com a concorrência em X%. Agora depende tudo do contexto económico que se vive, se são qual é a vossa cota de mercado. Seria realista ser uma empresa nova com 0 cota no mercado, o vosso produto ainda não era adotado globalmente, e definirem como objetivo ter 100% da cota do mercado. Há sempre a concorrência, há sempre outras alternativas ao vosso produto. Portanto, da missão para os objetivos estratégicos é transformar a ideia bonita da missão num conjunto de objetivos possíveis de serem alcançáveis, que façam sentido no contexto económico e social que se vive na altura da empresa. Em conjunto com a missão, determina o tipo de estratégia adotada pela organização. Okay? A missão diz mais ou menos onde querem chegar, os objetivos estratégicos é as metazinhas para ir nessa direção, e o combinado dos dois é a estratégia adotada pela vossa organização. O que é que vocês vão fazer para chegar ao vosso destino empresarial. Portanto, tem a definição de processos e áreas funcionais. Cada uma das áreas funcionais da organização é portadora de um conjunto de processos. Um processo consiste num conjunto de atividades básicas independentes de qualquer relação hierárquica ou responsabilidade de gestão. Os processos são independentes da estrutura da organização. O que é que isto quer dizer? Vocês, quando querem ter a vossa empresa, têm que definir uma área funcional, é a área onde vocês vão atuar, a área onde vocês precisam de atuar. Ou precisam de entregas, ou precisam de manufaturação, ou precisam de apoio a cliente, as áreas funcionais onde precisam de atuar. Agora, dentro dessas áreas, vocês têm que ter processos. Processos digamos, como um algoritmo. Depois vocês têm é como um algoritmo que explica às pessoas como podem efetuar determinadas tarefas. Se eu quiser entregar uma encomenda, no contexto da empresa, não interessa se ela é de transportes ou não, mas ela tem facilidade de entregar encomendas, seja inventário para outra, seja produtos que têm que circular entre as linhas de montagem. Se eu tenho que entregar alguma coisa, há um processo que diz empacotar de alguma forma, deixar num determinado sítio, ele é levado das X a X horas e no outro sítio é recolhido. O processo é o conjunto de passos básicos que as pessoas têm que seguir para conseguir concluir as tarefas necessárias. É quase como se fossem os formulários que vocês têm que preencher para conseguir qualquer coisa tipo burocrática. É um conjunto de passos que têm que ser preenchidos por sequência para realizar tarefas. Isto é importante para, digamos, uniformizar o trabalho dentro de uma empresa, manter registros do que é feito e do que não é feito, saber quem fez e porquê. E, por exemplo, o departamento de EGEI, de Gestão Industrial, de Gestão e Engenharia Industrial, tem um conjunto de ferramentas, no qual eu não sou especialista, não vos posso dar muito mais informações do que isto que eu agora vou dizer. Tem um conjunto de ferramentas para analisar o que se chamam BPMNs, Business Process Management Relations, porque eles
há uma tarefa que eles fazem, que é, normalmente enviam alunos de mestrado, alunos de doutoramento para empresas. Eles estão lá 1 mês, 2 meses, o que for, a avaliar como é que os processos são feitos e a tirar as próprias... Uma coisa é como a empresa diz que faz o processo, outra coisa é como o aluno vê o processo a ser executado, ele vai no TANzinho, no esquema BPMN. É quase uma linguagem do ML em que tem umas caixinhas que depois abrem e ele vai lá anotando como ele vê o processo a ser executado. Eles têm umas ferramentas e umas teorias próprias sobre o processo e depois dizem que o processo podia ser optimizado e reduzir fases desta e desta forma. Pronto, não vos consigo dizer exatamente os algoritmos que eles usam, mas eles têm a análise deles e eu sei que eles fazem muito isto porque eles agora num projeto com o departamento de eletrónica, eles estão a pensar em ir à Bosch ali em Cacia, para analisar alguns processos de fábrica para optimizar. Portanto, vai para lá uma aluna estar a ver as pessoas a trabalhar e tomar notas de como é que eles fazem determinadas tarefas e como é que podem tratar delas. É só para dizer que esta parte é muito importante para as organizações, porque de vez em quando é possível, se ela puder ver que há lá um formulário que é preenchido, que não é muito útil, que a informação está noutros, se ela ver que se pode ajustar alguma coisa, pronto, eles vão fazer essa análise e esta parte, parecendo básica e só definição muito estática, quando uma empresa é grande, quando tem trabalhadores por turnos, muitos trabalhadores por turnos, que eles lá têm centenas de trabalhadores, as coisas têm que estar de alguma forma uniforme para que, quando se troca de turno, o processo continuar naturalmente e não estarem as pessoas a descobrir onde é que estavam as ferramentas todas, onde é que estão as encomendas, onde é que estão tudo. Pronto, esta área é extremamente importante. Depois temos os fatores críticos de sucesso, que isto também é muito importante para a empresa. É os fatores pelos quais eles vão lidar quão bem ou mal estão a atingir os objetivos da missão. Identificar aquilo que a organização deve fazer para ter sucesso. Análise realizada numa perspectiva top-down, ou seja, de cima para baixo. Isto quer dizer que eu começo com objetivos muito gerais e depois vou especializando. Há uma análise concorrente que é bottom-up, em que eu começo com objetivos muito específicos e depois é que vou agrupando em gerais. Também funciona com desenvolvimento de aplicações. Eu posso dar um exemplo de programação. Se vocês querem fazer uma aplicação, seja ela qual for, a abordagem top-down é, vocês imaginem, começam pela fazer a interface, com os botõezinhos todos, onde o utilizador clica, porque isso é a visão de cima mais simples. E cada vez que clicam num botão e ele não funciona, fazem o código para esse botão funcionar. Ou seja, vão da abordagem mais simples para a abordagem mais complexa. Ou seja, vão, por exemplo, clicando num botão para criar utilizador, ele não tinha servidor, é preciso montar o servidor, depois o servidor não tinha base de dados, é preciso montar a base de dados e vou de cima para baixo. Do mais geral para o mais específico. Na minha perspectiva, montar a mesma aplicação bottom-up é... Eu, em vez de fazer a interface, é a última coisa a ser desenhada, os botões são a última coisa a ser desenhada, eu penso que tenho que fazer uma lista de... Eu tenho que ter método login, método logout, método de fazer compras, método de pagamento. Portanto, preciso de informação, faço uma base de dados, mais baixo nível. Agora é preciso colocar e tirar valores da base de dados. Portanto, faço uma API para mexer na base de dados. Ok. Agora faço uma biblioteca que implementa as funções da API que eu queria. Pronto. E agora faço um site que chama as APIs, as funções que eu queria. E finalmente tenho um site, ou seja, eu começo em baixo e vou fazendo camadas cada vez mais complexas, ou cada vez, peço desculpa, não complexas, mas cada vez mais gerais, que chamam muitas funções das pequeninas que eu já fiz para atingir uma determinada tarefa. Top-down, eu faço uma interface bonita, que só tem 2 ou 3 operações, normalmente é entrar e sair, pôr coisas no carro de compras e pagar, vamos assumir que é uma loja online, pode ser. E agora, cada vez que eu clico num botão e ele não funciona, eu implemento o que é preciso para esse botão funcionar. Pronto, as duas têm méritos. A top-down normalmente dá a melhor experiência ao utilizador, mas o código de back-end costuma ser muito desconexo, o que é difícil de manter para programadores. A bottom-up, o código de servidor é muito limpinho, muito bem feito, porque é aí que eles começaram. A interface às vezes sofre um pouco e não fica tão bem. Portanto, cada uma tem mérito. Para as empresas foi selecionado top-down porque analisa fatores críticos globalmente. De seguida, analisa fatores críticos numa sub-área. Ou seja, para uma empresa
num meio complexo como é a sociedade económica, se calhar é difícil analisar os cêntimos de cada transação de cada caminhão. É mais fácil analisar por zonas, por sub-áreas, por produtos, por exemplo. Se uma empresa tiver produtos, é mais fácil ver se um produto vendeu bem ou não e porquê. Tentar analisar. E depois é que vão especificar o produto. Pois, assumindo que é uma empresa de roupa, podemos ver as peças que venderam melhor ou não. Depois, se encontrar algum padrão, podem analisar cores, ou estações, ou localizações. Estão a perceber? Para uma empresa vasta, o top-down é a solução ideal porque o bottom-up não funciona. Eu não posso ir a cada, digamos, pequena peça de roupa individual, ok, num catálogo completo, e ver se ela vendeu bem ou mal e porquê. É mais fácil fazer o contrário. Eu tenho um catálogo, vou ver se este catálogo vendeu melhor ou pior que o ano passado. Ok, agora dentro do catálogo vamos assumir que temos calça, podemos simplificar, ou há calçado, ou há calças, todos os tipos de calças, incluindo saias, o que for, pronto, tudo que cobre pernas, tudo que cobre o tronco e acessórios para a cabeça. Bem, qual destes 4 é que vendeu pior que o ano passado? Ou melhor? E depois vão a cada um deles e voltam a especificar. Então, e porquê é que foi este? Foi esta cor? O que é que falhou? O que é que correu bem? Estão a perceber? É que se for ao contrário, se forem analisar peça individual, que seria bottom-up, praticamente não é possível, fica muito pesada a análise. Uma vez determinados fatores críticos, é necessário delinear um conjunto de medidas para controlar a eficiência dos mesmos. Ok? Quando falei na análise, já estou a delinear o que é preciso fazer, saber o que é que vendeu bem, o que é que vendeu mal e porquê, se é cor, se é localização, se é estação do ano, o que for. Pronto, e vocês depois têm que delinear um conjunto de medidas se tiverem a fazer uma coleção de inverno, dado a análise que tem sido feita, não usar determinadas cores ou não colocar determinados produtos à venda em determinada zona. Okay? Pode haver um tipo de gorro ou um tipo de calça que não se vende bem em determinadas zonas e por isso há preciso pôr um conjunto de medidas que vai aumentar a eficiência da vossa venda. Juntamente com esta análise é levantado um conjunto de requisitos. Okay? É o costume, sempre que fazemos uma análise destas, seja se requisitos de software ou não, neste caso são requisitos, é preciso fazer um levantamento de requisitos, ou seja, o que é preciso para, o que é um requisito mínimo para a empresa funcionar como deve ser. Há a definição de indicadores de desempenho, os chamados KPIs. As empresas gostam muito de saber que os KPIs deles estão elevados. Quer dizer, Key Performance Indicator. E mede o nível de desempenho num determinado processo. Vamos pegar no processo há pouco de transporte. Um KPI possível num processo de transporte é quantos pacotes eu consigo transportar ao longo de um dia. Ok? E se eu tiver um processo que dá 20 KPIs e um que dá 30, o 30 é melhor. Consigo fazer transporte de mais. Normalmente a notação KPI temos vários e é preciso, digamos, optimizá-los a todos em simultâneo. Porque agora dou outro KPI possível, é quantos pacotes se perdem, e quando eu consigo levar 20, perco 0, mas quando eu levo 30, perco 10. E se eu só disser o KPI de transporte, quantos consigo entregar, 20 e 30, quantos consigo perder, 0 e 10, quer dizer, quando levei 20, levei efetivamente 20 e nenhum ficou por entregar. Quando eu levei 30, o que quer dizer é que eu levei 40 e 10 desapareceram. Agora, depende da empresa ver se o valor das percas compensa as entregas elevadas ou não e escolher qual dos processos era indicado. Mas pronto, o KPI são estas medidas de processo que indicam quão bem ou mal um processo está a ser executado. São veículos de comunicação, pois permitem que os executivos a topo de uma organização comuniquem a missão, a visão da empresa aos mais baixos níveis hierárquicos. Isto quer dizer que, em vez de estar com o detalhe todo da missão, dos objetivos, a dizer coisas como um empregado que
a empresa tem que fazer 15% do mercado de concorrência em telecomunicações, ele diz-lhe nada, não tem valor nenhum, ele não sabe o que é que isso quer dizer, nem a organização topo sabe bem o que é que isso quer dizer, porque a gente não sabe quantos produtos é que as pessoas vão comprar, aquilo é tudo base estimativas, mas se ele disser que um KPI que é preciso atingir é a construção de pelo menos 5 routers por dia, okay? O KPI deles é 5 routers por dia, eles querem isso ou mais. Quem está a trabalhar percebe, ok, pronto, temos que produzir mais, estamos a produzir 4 por dia, então é preciso pelo menos fazer mais um para atingir os números que a hierarquia quer. Okay? É uma forma de... Se vocês pensarem bem, isto é aquele esquema da pirâmide novamente, em que em cima temos os objetivos mais gerais, okay, definidos pela gestão de topo, e depois esses objetivos são, digamos, diluídos num conjunto de métricas mais reais. Já a missão é um ponto de vista muito geral e bonito do que a empresa deve fazer. Depois temos objetivos. Depois temos objetivos e sabemos onde queremos atuar, a situação, temos processos que definem as etapas como as coisas são feitas. Depois temos os fatores críticos de sucesso, ou seja, onde nós temos que optimizar. Depois temos os KPIs, que é para medir se a nossa optimização está bem ou mal. Ou definir que temos que pelo menos atingir estes KPIs para as coisas correrem bem. Por exemplo, KPIs que normalmente são típicos em redes sociais é atingirem cotas de mercado de 20%, 30%, 50%, agora depende dos valores, mas podem ter certeza que tanto o Instagram, Facebook, TikTok, etc., sabem bem qual é o KPI. Melhor, tem um KPI definido, que é a quantidade de utilizadores que precisam por mês para conseguirem ter lucro. Porque eles têm que pegar o servidor, né? Quando vocês mandam uma foto para o Instagram, Facebook, o que for, vídeos, etc., eles já não estão armazenados no vosso computador, no vosso telefone. Estão no servidor de alguém. Aquilo custa dinheiro. Não a vocês, mas custa dinheiro a alguém. Ele precisa ter um número mínimo de utilizadores por mês para receber dinheiro das empresas de publicidade, que é assim que funciona. E eles sabem exatamente isso. E eles vão criar novidades na aplicação para atrair pessoas, para atrair informação, para conseguir ter aquele KPI no topo e conseguir ter lucro. E quem diz redes sociais diz tudo o resto. Não? O Mel sabe exatamente quantos routers precisa ter, quantos utilizadores precisa ter em Portugal para pagar as contas. Da Vodafone, da No, todos eles sabem quantos utilizadores precisam para pagar as contas e quantos gostavam de ter para ultrapassar a concorrência. Há muitos níveis de KPIs, não é? Pagar as contas provavelmente são os mais baixos. Se eles manterem os que tiverem agora, devem-se conseguir ter lucro, mas eles depois também sabem quantos utilizadores gostavam de converter, digamos, de outro operador para deles, para ultrapassar determinada empresa. Um fator indispensável, os indicadores devem ser facilmente medíveis, não podem estar aqui nada abstrato, nada, um KPI nunca pode ser algo de queremos ser a melhor empresa do mundo. Isso é uma missão, isso é um objetivo de algo de coisa. Aqui tem que ser números concretos, que podem ser medidos com facilidade. Também não pode ser coisas que dependem de terceiros. Um KPI não pode ser que que a minha concorrência perca 20% dos utilizadores. Eu não posso medir isso com facilidade, eu não tenho acesso aos valores deles, nem posso fazer nada para influenciar isso diretamente. Indiretamente posso, não é? Posso ter um serviço melhor e que atrai clientes para mim, mas indiretamente eu não posso ir lá pegar em pessoas e colocá-las no meu serviço. Portanto, os indicadores serem facilmente medíveis eu tenho uma relação direta com os indicadores, se é produção minha, se é produtos meus, se é os meus clientes, eu posso medir facilmente aquilo que eu tenho impacto direto. Pronto, isto é importante porque senão eu não estou... Como é que eu vou comunicar as métricas se as pessoas estão a trabalhar para mim não as podem atingir porque não é do esforço direto delas? Se eu definir KPIs que dependem de terceiros, de empresas, o KPI também não devia ser dependente, por exemplo, os materiais informáticos são utilizados todos os anos e há pequenas variações. A memória RAM está outra vez mais cara por causa dos problemas na China, mas enfim. O meu KPI não pode ser que o preço
de giga por cêntimo baixe. Porque eu não tenho controle nenhum, a não ser que eu seja uma fábrica de produção de RAM, em que aí isso é um KPI perfeitamente válido. Se eu for uma empresa de produção de RAM, como a Samsung é e etc., que tenham fabricantes especializados só para fazer isso, ok. Se eu for uma empresa de manufaturação de produtos informáticos, servidores, etc., eu não posso definir como KPI que eu quero que o preço da RAM baixe em X. Se calhar era muito bom para o meu negócio, mas isso não pode ser uma coisa que eu possa atingir. Por isso, eu não posso depender de terceiros, é KPIs que eu posso medir. Eu posso querer produzir mais servidores. E depois aí, se para eu atingir um KPI em que eu preciso produzir 20 servidores, a RAM está mais cara, tenho que tentar servir-me com outras marcas ou fazer outras parcerias, mas isso é os processos que eu tenho que agilizar para atingir determinados KPIs. Portanto, definição do desenho organizacional. A caracterização da organização em processo de negócio permite definir quais as áreas de intervir e as ações de melhoria a apreender. O desempenho organizacional define como a organização irá funcionar e como os seus recursos serão distribuídos e aplicados. Okay. Aqui a parte é como é que a minha empresa, para não dizer a minha organização, está organizada. Se for uma empresa grande, há de ter a produção, há de ter a distribuição, pode ter lojas físicas, pontos de acesso, gestão de clientes, gestão de frotas, etc. E todos estes componentes têm que estar organizados de alguma forma. Okay? Tem que haver uma espécie, para já tem que haver uma hierarquia para o comando da empresa fluir corretamente, para quando se pede fazer, por exemplo, quando se chegar um pedido de um cliente para produção de qualquer coisa, não interessa, é preciso fazer este pedido chegar à equipa de produção, a equipa de transporte tem que levantar o pedido quando ele está concluído, depois depende se é para entregar no cliente, se é para entregar nas lojas de retalho final, se é preciso montagem, se há customer support por algum motivo, não é? Há muitas empresas que fazem customer support, se forem empresas empresariais que compram servidores e etc, é preciso lá fazer manutenção, ver se está tudo bem, de vez em quando vão optimizar, pronto. É preciso definir uma organização. Para já, hierárquica para a transmissão de comandos, de controle da própria empresa e, finalmente, a organização tem que ter em conta normalmente a posição das coisas. Podem pensar que isto é outra vez como uma espécie de processo. Não um processo simples dentro de uma fábrica, mas um processo que engloba a empresa completa, que quando eu faço um pedido, o pedido tem que sair pelo ERP. Depois é possível talvez comunicar com a CRM para ver se é o utilizador premium, qual é o tipo de facilidades que se dá àquele utilizador. O pedido tem que ir para os fabricantes para ser produzido. É preciso logo estimativas para ser levantado no mais curto espaço de tempo. Depois é preciso ou entregar no final ou não. Pronto, há aqui um conjunto de passos que têm que ser seguidos, têm que ser optimizados e isto depende da organização da empresa. Por exemplo, se na organização da minha empresa não houver transporte, eu tenho que subcontratar essa parte. Se a minha empresa não faz manufaturação de nada, não constrói, não tem fábricas, eu tenho que subcontratar essa parte, porque não falta muita loja de informática, havia uma portuguesa, em que eles não tinham fabricação nenhuma. Eles, quando recebem pedidos de determinados portáteis, o que fosse, eles pediam a empresas para construírem com as especificações dele e quando chegavam só colocavam o selo e a marca e seguia. Okay? Portanto, dentro da minha empresa, consoante a minha área de atuação, consoante os meus componentes, eu tenho que criar uma organização, possivelmente completada com empresas externas, que me permite, de alguma forma, completar os pedidos que me são feitos. É aí que está a noção de organização da empresa. A definição de desenho organizacional pode ser vista de várias formas, com uma estrutura básica, divisão de trabalho, diferenciação, define como serão a divisão das tarefas na organização. Okay? Uma estrutura básica, quem é que faz o quê e onde. Com mecanismos de operação, que são regras e regulamentos.
Define rotinas e seguimentos nos manuais da organização, definindo os aspectos dinâmicos da organização. Okay, toda a organização tipicamente tem manual de como operar. Quais são as regras da fábrica, como é que se podem... Há um conjunto de regras típicas, principalmente na fabricação, de como é que podem operar uma máquina, para onde é que vão as coisas, se é preciso olear, se não é preciso olear. A mesma coisa para empresas de transporte, os caminhões têm que levar determinados tipos de manutenção que não podem só ser feitos entre entregas. Imaginem que há uma entrega daqui para a França, são demasiados quilómetros, é preciso fazer pequenos ajustes. Portanto, isso está tudo nos manuais de operação, como é que se pode realizar as operações de uma empresa. Nos de informática, idem aspas, nós não serão coisas tão físicas, mas mesmo em produção de código é preciso, quando se faz submissão de código, é preciso limpar determinados outputs, há determinados processos que não podem ir, as palavras passes e autenticações têm que guardar de uma determinada forma, é preciso usar determinados certificados. Pronto, há regulamentos e regulações que têm que ser cumpridos pelas pessoas que trabalham numa organização para o correto funcionamento da mesma, com mecanismos de decisão, ou seja, há a hierarquia da autoridade, ou seja, quem define o que é feito e como. Define a distribuição de poder e hierarquia da autoridade para tomar decisões dentro da organização. Okay? Isto faz parte também do desenho. De onde é que vêm as vossas ordens? Certo? Tem que haver uma hierarquia bem definida para não darem 2 ou 3 pessoas a mandar ordens tipicamente opostas de quem é que se há de fazer. Posso dar um exemplo. No nosso caso, nós temos um administrador de sistemas que tipicamente trata da firewall e máquinas virtuais, etc., que são usadas para os projetos. Se não tivéssemos uma hierarquia bem definida, todas as pessoas responsáveis por projetos estavam-lhe a massacrar a cabeça para que ele tratasse dos problemas inerentes àquele projeto, máquinas virtuais, portos, o que for. Mas ele assim não conseguia fazer trabalho nenhum útil e o que acontece é uma hierarquia de autoridade e ele responde em sequência a uma determinada pessoa. Não interessa quem, mas há uma pessoa que define quais são as tarefas a serem executadas e ele responde a essas. As outras pessoas podem fazer pedidos à hierarquia e a hierarquia depois faz chegar pela ordem que acha conveniente. Portanto, ninguém lhe pode estar a chatear a cabeça para acelerar ou atrasar um processo. Porque para acelerar o nosso tem que atrasar outro processo e não seria justo. Pronto, tem que haver uma hierarquia que tome essas decisões. Com mecanismo de coordenação, isto é a parte em que já falámos em que se há fabricação, transporte, etc., tudo tem que estar coordenado. Eu ainda não falei de matérias-primas, também se eu há fabricação tenho que vir matéria-prima de algum lado. Defino como a organização deve integrar e harmonizar as suas diferentes partes em função da divisão de trabalho organizacional. Ou seja, eu dividi o trabalho, estas pessoas, estes sítios têm estas tarefas, mas elas agora têm que trabalhar em sincronia, ou o mais possível sincronizados para optimizar a produção da empresa. Finalmente, definição das oportunidades de sistemas de informação, tecnologia de informação. É a seleção das possíveis ações que contribuem para a melhoria do desempenho que satisfaçam os seguintes requisitos. Melhorar o processo de negócios-chave da organização, ter impacto nos fatores críticos de sucesso, envolver diversas áreas funcionais, ser adequadamente flexível e extensíveis a outros processos, ser geridos e ser globalmente benéficos. Ora bem, isto é onde os sistemas de informação e o que estamos a falar podem ter um impacto maior. Melhorar os processos de negócio-chave da empresa. Okay? Todos os softwares que nós temos dado são para melhorar a gestão de uma empresa, gestão dos negócios, gestão de processos, okay? Para lidar com o transporte, para lidar com as encomendas, para lidar com a fabricação, para lidar com os clientes. Todos os softwares que nós demos é para agilizar essa parte, ter um impacto, eu diria, positivo nos fatores críticos de sucesso. Okay. Se nós estamos para agilizar o processo, é para os fatores críticos de sucesso serem mais elevados, conseguimos melhores resultados. Envolver diversas áreas funcionais, okay. O que os nossos softwares que foram relacionados juntam as áreas funcionais o mais possível para elas estarem o maior sincronizadas possível. Okay. Vocês virem que os ERPs se tratarem daquilo, os clientes tratarem, os CRMs tratarem dos clientes. E se houver aquele parque informático todo instalado, é possível saber se quem encomenda vem daquela pessoa, se ela é cliente premium ou não, que tipo de
tratamento é que ele precisa. O Supply Chain Management faz logo as estimativas se há armazém, se não há armazém, quanto tempo é que demora o transporte, etc. Dá para sincronizar grande parte das áreas funcionais de uma empresa. A parte mais importante aqui é flexível. Os softwares que nós definimos são mais flexíveis. Vocês podem fazer estimativas. No Supply Chain Management podiam estar, de alguma forma, a fazer testes, a ver onde é que podiam, se tinham que fabricar uma peça, contra trazê-la do outro armazém, e ver o tempo que demorava em cada. E finalmente, ser geridos e globalmente benéficos. A ideia mais importante disto é sincronizar e centralizar a informação toda, para ela poder ser gerida de forma centralizada e ser benéfica para todos os intervenientes. E isso é as oportunidades onde todas as ferramentas que nós falamos podem contribuir para a organização em si. Uma vez definidas as oportunidades, será necessário analisar o que podem realmente ser implementado. Embora a gente possa dizer que estes objetivos de alto nível, o que pode ser implementado numa empresa depende muito do que ela faz, do sistema informático que já tem, do sistema informático que quer vir a ter, o nível de investimento é diferente. Para isso pode ser necessário efetuar um estudo de mercado e uma cuidada análise de viabilidade económica e financeira. Okay? Como nós sabemos, os sistemas informáticos não são grátis, gastam eletricidade, gastam recursos, vão obrigar provavelmente pessoas especializadas para geri-los, mantê-los. Tudo há um custo e eles fazem muito, mas é preciso também um investimento muito grande e mantê-lo. O conjunto de projetos selecionados deve ser trabalhado de uma forma integrada, na perspectiva de programa de ações, na melhoria e desempenho da organização. Okay? Isto também não é só dizer que queremos ter um sistema informático e esperar que as coisas aconteçam bem, não, tem que ser parte do programa de ações de melhoria e desempenho da empresa, que tem que ser visto como um investimento sério e um esforço que a empresa tem que fazer para melhorar, como outras ações que ela toma. E tem que dar resposta às seguintes questões: quais são as prioridades nos sistemas de informação da empresa, quais são os objetivos e metas para os projetos, que é para o sistema poder ajudar, como será programado o sistema de informação. E isto é o último slide que eu tenho e é o culminar, digamos, da aula teórica, de todas as aulas teóricas que nós demos. Fizemos levantamento de requisitos, como é que o software podia ser feito, que tipos de softwares existiam, e isto é onde ele pode encaixar e o que é que ele pode fazer. Okay? Ele tem que responder estas perguntas. Agora já sabem que ele não é grátis, que há custos para a empresa. Isto é o que se pode fazer. Não tinha mais slides para hoje. Fico a perguntar, até alguma dúvida, alguma coisa que queiram esclarecidos? Está aqui alguém que precisa fazer alguma avaliação ainda? Okay, estou a facilitar porque depois da semana que vem, darmos as aulas de Business Intelligence, entramos na última avaliação e depois é preciso sair as notas, não posso facilitar mais que isto. Há uma questão, dúvida, precisam de algum apoio? Alguém que aqui precisa de acabar uma avaliação? Eu posso abrir outra vez as áreas de submissão? Alguma coisa? Pronto. As notas estão todas online, não sei se já viram. Se alguém quiser avaliar alguma coisa ou perceber alguma coisa da sua nota, basta mandar-me um mail ou falar comigo no Discord. Nós podemos fazer uma sessão para discutir isso. Fora isso, não vos vou estar a moer mais com esta aula. Esta aula, como eu disse, era teórica mais simples, só para voltarmos a entrarmos no ritmo. Faltam, portanto, 2 aulas, segundo o plano. Ok? A próxima aula será Business Intelligence e eu vou deixar mais próximo de sexta-feira, porque senão depois vocês, se calhar, não têm a preocupação de fazer. Mas eu vou deixar antes as instruções no Discord para instalar o Power BI. Eu penso que até posso, por acaso também não tenho aqui. E na próxima aula será a aula típica da apresentação da ferramenta, com um guião prático para a exploração da mesma. No final desse dia, no final desta sexta-feira, que é dia 15, sairá o guião da avaliação. Como eu disse, 2 a 3 cenários. O Power BI é uma ferramenta que trabalha dados, portanto, eu vou-vos fornecer um dataset com a informação
O ano passado era valores de mercado de várias empresas e depois os alunos analisavam para escolher qual era a empresa que estava a subir mais que a outra. Pronto, eu vou ver o que é que arranjo este ano, mas eu arranjo os dados, okay? Vão estar no e-learning para descarregar e vocês já têm que fazer uma análise. O Zoom está a dizer que falta 1 minuto, vale a pena ligar em seguida? Tem uma dúvida ou podemos terminar a aula por aqui? Nenhuma dúvida. Peço desculpa. Por mim, sem dúvida. Obrigado. Pronto, se não houver dúvidas, olha, desejo-vos umas boas entradas, já é um pouco tarde, porque hoje é dia 8, que estejam todos bem, que tenha tudo corrido bem. Estamos cá então dia 15 e eu antes vou-vos mostrar como instalar o Power BI.